Olá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando aqui uma aula de matemática, aula para os alunos do terceiro ano, né? É uma revisão aqui dos conteúdos que eles já viram lá do assunto do terceiro ano. Então, nesse momento, nós vamos começar aqui a mostrar para vocês alguns pontos importantes dessa aula lá que vocês perderam. Eu estou usando o livro do segundo ano, que vocês viram, ou pelo menos que deveriam ter visto, né? Eu não sei se receberam. Acredito que tenham recebido. Então, a gente começa aqui com essa parte de trigonometria. Trigonometria é uma das partes da matemática que vai trabalhar com ângulo, né? Tem a ver com medida de ângulo. Então, inicialmente, a gente vai ver aqui a aplicação de trigonometria em triângulos quaisquer, qualquer tipo de triângulo. Então, vamos observar aqui rapidinho. Aqui tem uma revisão sobre os triângulos retângulos. Então, pessoal, aqui tem até umas questões já feitas. Ele apresenta aqui um exercício para ser feito. Aí tem assim, nesta figura, as retas paralelas, deixa eu só pegar aqui minha canetinha aqui, R, que essa reta aqui de cima e essa aqui de baixo, elas são paralelas, representam mais de um rio, determina a largura desse L desse rio. Então, ele quer saber quanto é que mede isso aqui, ó. Quanto é que mede essa largura aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, vocês podem ver que aqui tem um ângulo, 30 graus. Aí, não sei se vocês lembram, mas existem aquelas relações matemáticas, seno, cosseno, tangente, e a gente usa muito para resolver esse tipo de questão. Então, o que vem ser o seno aqui? Olha, primeira coisa, para você saber o que é o seno, o cosseno, você tem que saber o que é o nome dos três lados de um triângulo retângulo. Então, ele tem um lado maior, que é chamado de hipotenusa, vou colocar um A bem aqui. E os outros dois menores são chamados de catetos. Eu vou colocar bem aqui um C, onde tem um L, eu vou colocar o C e bem aqui como sendo B. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente já viu que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa ele é assim, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, acontece isso aqui. Então, o quadrado desse lado aqui é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Sendo que esse lado aqui é a hipotenusa, é o maior. E só que quando nós vamos analisar pelo ângulo, através de ângulo, você vai observar o seguinte. Para onde esse ângulo aponta, esse lado aqui, ó, vamos chamar de cateto oposto ao ângulo. O lado que ele aponta é chamado de cateto oposto, que no caso esse lado é o C. E o lado que ajuda a formar esse ângulo, sem ser o lado maior nós já temos o nome dele, é a hipotenusa. O outro lado que ajuda a formar o ângulo, que aqui tem esse lado aqui de baixo aqui, ó. Esse outro lado é chamado de cateto adjacente. Cateto adjacente. Então, eu acho que vocês viram essas relações. O que venceu o seno? Deixa eu só ampliar aqui esse negócio aqui. O que venceu o seno? Não sei se vocês lembram, mas o seno, ele é o quê? Vou só colocar aqui o seno. O seno de um ângulo, vou colocar um ângulo qualquer aqui, vou colocar como sendo um ângulo θ. O seno de um ângulo qualquer é a hipotenusa, quer dizer, cateto oposto, o nomezinho que vai aparecer lá, o cateto oposto, vocês devem lembrar disso. Cateto oposto, escreve isso. Sobre a hipotenusa. Isso aqui vai ser o seno. Toda vez que falar em seno, vocês têm que lembrar disso. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o que é o cosseno? Deixa eu colocar bem aqui. Cosseno de um ângulo. Cosseno de um ângulo θ. Aconselho vocês, quando eu estiver assistindo, botar aí na velocidade 2, aumenta a velocidade do vídeo, fica melhor. O cosseno é o quê? É o cateto adjacente. Cateto adjacente. A palavra adjacente quer dizer que liga, ajuda a formar, né? Vou aumentar aqui essa linha. Cateto adjacente sobre a hipotenusa.
lembrando que aqui é um H. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Próxima, eu não vou mais copiar a palavra toda, não. Vocês já sabem o que é. E o que é a tangente? Tangente. Vou copiar essa palavra tangente. Cada um desses aqui tem um símbolo. O seno é representado pelo SN, às vezes, tangente. O cosseno é representado pelo COS. A tangente é representada pelo tangente. Então, o que é a tangente de um ângulo? Vou colocar aqui θ, como se fosse um ângulo qualquer. Tangente é o quê? É o cateto oposto, vou botar CT, ó. CT oposto sobre o CT adjacente, ou seja, sobre o cateto adjacente. Então, se você botar DJ é adjacente. Se você pegar isso aqui, vai ficar fácil. Então, olhando lá para o ângulo, ó, se eu tiver bem aqui assim, ó, fazer aqui um triângulo aqui rapidinho, tentar fazer aqui. Suponhamos que ele seja reto, bem aqui, né? 90 graus nesse canto. E aqui eu tenho um ângulo θ. Vou colocar aqui o ângulo θ. Então, vamos supor que bem aqui... Vamos colocar um valor mesmo aqui logo. Vou colocar aqui sendo 30 graus. 30, fica melhor. Bem aqui eu vou colocar como sendo 5. Bem aqui eu vou colocar 4. Bem aqui eu vou colocar 3. Então, nesse caso aí, se nós formos olhar pelo seno, o seno SEN, seno do ângulo, qual é o ângulo? 30 graus. Aí eu vou olhar. Para onde ele aponta é o oposto. Então, o seno é o oposto sobre a hipotenusa. E a hipotenusa aqui é o 5. A hipotenusa é sempre maior. O cosseno, COS, de 30 graus, é o quê? Cosseno de 30 vai ser o que ajuda a formar o ângulo, esse aqui, dividido pela hipotenusa. Então, você vai pegar, vai dividir o 4 pelo 5. Isso é o cosseno. E o que é a tangente? TG, vou botar só TG. A tangente de 30, ela é o quê? É você pegar o oposto e dividir pelo adjacente. Ou seja, vai dividir o 3 pelo 4. Então, vai ficar assim, ó, 3 dividido por 4. Pronto. As relações trigonométricas são essas aqui, as mais importantes. Vocês pegar essa ordem que vocês vão responder um bocado de coisa. Essas relações que são aplicadas no triângulo retângulo. Agora vamos voltar para lá. Ó, então, bem aqui, para chegar a esse valor, o que foi feito? Aí você tem que lembrar também da ordem, né, dos senos. Vou só voltar aqui para a tabelinha aqui para ver se vocês lembram ainda dessa tabelinha. Dos principais ângulos, tem até um gatinho que canta 1, 2, 3, 3, 2, 1, bota 2 embaixo todo mundo, a raiz quadrada de cima. Acho que vocês já viram uma música mais ou menos assim. Então, aqui tem o 30 graus, aqui tem o 45 graus, que são os ângulos mais importantes, que são mais usados. 35, 45, 60. Aí aqui o primeiro que aparece na ordem é o seno, o segundo é o cosseno, e o terceiro é a tangente. Eu não vou a tangente, mas eu vou assim, então, você começa pela ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai 1, 2, 3. É só colocar essa ordem aqui. Lá no cosseno coloca invertido. 3, 2, 1. Aí coloca 2 embaixo de todo mundo. 2. Dois aqui também abaixo do outro 3, 2 aqui embaixo do 2, 2 aqui abaixo do 1. Aí você tira a raiz do de cima, só do numerador. Então, a raiz de 1 é 1. A raiz de 2 não tem exato, então coloca. A raiz de 3 não tem exato, então coloca. A raiz de 3 não tem exato. A raiz de 2 não tem valor exato. A raiz de 1 é 1. Deixa eu só ver se eu não cometi um erro aqui. Aqui é um 2 aqui embaixo. Então, a raiz de 1 ela é exata. Então, fica assim. Aí, pessoal, então, olhando lá para a questão, ele quer saber qual é o seno de 30. Então, o seno de 30 está bem aqui, ó, seno de 30. Então, esse valor aqui, ó, 1 sobre 2. Se você decorar essa ordem, fica melhor. Lembrando que a tangente é eu pegar o seno e dividir por cosseno também, ó. Tangente pode ser definida assim, ó. Tangente de um ângulo, por exemplo, a tangente de 30 é o quê? É eu pegar
o seno de 30 e dividir pelo cosseno dele, a mesma coisa. Posso achar ela assim também, viu? Isso aí nós ainda vamos ver aqui nesse livro. Então, começa por aqui. Então, voltando aqui para o livro, olha, você vai pegar aqui, então, no caso, ele quer saber a largura do rio. É esse Lzinho aqui. Então, eu tenho aqui uma determinada distância entre os pontos A e B. Eu tenho aqui um ângulo, uma inclinação que foi dada aqui, uma linha imaginária, 30 graus. Então, para eu achar aqui essa largura, eu posso usar o seno, ó, ou não. Não é o seno, né? Se você observar, porque não tem o valor dessa linha maior, que é a hipotenusa. Então, não dá para usar o seno. Eu tenho o valor do adjacente aqui embaixo, adjacente. E eu quero saber o oposto do ângulo. Para onde o ângulo aponta é o oposto, certo? O que ajuda a formar ele é o adjacente, o que ajuda a formar. E o lado maior é a hipotenusa. Então, eu estou querendo saber o valor do oposto. Então, vou relacionar ele com o adjacente. Aí, isso nós chamamos de cosseno. Então, vai ficar assim, ó, cosseno de 30, tentar fazer bem aqui, é igual ao oposto. Quanto é o oposto? L, que é o que ele quer saber, dividido pelo adjacente, que é 30. Aí você tem que ir para a tabelinha e achar o cosseno de 30. Eu estava achando que era outro lado que a gente ia procurar. Mas o cosseno de 30, ele está bem aqui, ó. O cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, a raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, onde tem o valor cosseno de 30, você vai colocar a raiz de 3 sobre 2. Então, bem aqui nesse lugarzinho aqui, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 2 igual a L sobre 30. Aí daqui é só desenvolver o cálculo, certo? Como é que a gente faz isso aí? Eu vou voltar lá para outra página, ó. Raiz de 3 sobre 2 igual a sobre 30. 3 sobre 2 igual a sobre 30. Então, ficou assim. Raiz de 3 sobre 2 igual a L sobre 30. Ele quer saber o valor desse L. Deixa eu só voltar lá para confirmar que está certinho. Então, tá aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 igual a L sobre 30. Então, você vai fazendo ela, como é que vai multiplicar meio por extremos? Vai ficar 2 vezes L, 2 vezes L, igual a raiz de 3 sobre 30. Ou raiz de 3 vezes 30. Aí 2 vezes L são 2L. Raiz de 3 vezes 30 é só juntar os valores, colocando a raiz por último. 30 raiz de 3. Aí aqui eu isolo L e vou dividir 30 raiz de 3 dividido por 2. Então, L é igual, quanto é 30 dividido por 2? Vai dar 15. Então, vai ficar 15 raiz de 3. Como a unidade de medida que foi dada lá, a unidade de medida foi dada em metro, então vai ficar 15 raiz de 3 metros, como foi colocado aqui, ó. Certo? Então, esse é um exemplo que a gente usa. Aqui, nesse caso, nós aplicamos a parte de cosseno. Aí, bem na segunda questão, ele quer saber o valor de x e y. Então, você vê, bem aqui está o x. Ó. Lá do outro lado, nós temos aqui tem um triângulo de 45, um ângulo de 45 graus, esse ângulo aqui, e bem aqui mede 90. Então, é um triângulo retângulo. E você tem um lado maior que é 16. Então, esse 16 é a hipotenusa. Esse x, que é esse lado aqui, ele está ajudando a formar o ângulo. Então, ele é o cateto adjacente. O adjacente é o que ajuda a formar o ângulo. Então, eu vou relacionar o adjacente com a hipotenusa para achar o valor dele, o valor desse adjacente, que é o x. Então, você entendeu como que faz isso? O adjacente com a hipotenusa, acabamos de fazer, o cosseno, né? Cosseno é o adjacente, cosseno de quanto? Aqui, no caso, é o cosseno de 45. Não botei o S ali, mas acho que dá para entender. Cosseno de 45 vai ser o cateto adjacente, o x, sobre a hipotenusa. Então, grave isso bem, ó. Cosseno de 45 é igual a x sobre 16. X sobre 16. Cosseno de 45 é igual a x sobre 16. Então, aqui eu fiz a primeira,
Agora faz aqui a segunda questão para vocês verem. Cosseno de 45 é igual a x sobre 16. Aí, eu não sei se vocês lembram qual é o cosseno de 45. Não sei se lembra. Mas lá, ó, quando você pega e coloca embaixo a tabelinha do cosseno, vai dar no segundo valor. Deixa eu fazer aqui de novo. Isso aqui é uma coisa que, se não lembrar, 30, 45, vou deixar só no 45. Aí vem aqui, o primeiro é o seno e o segundo é o cosseno. Ele quer saber ali o cosseno de 45. Como é que você vai fazer? Então, você lembra disso. Ó. 1, 2, 3, que é o outro. Aí volta aqui. 3, 2, 1. Coloca 2 embaixo de todo mundo. Então, como nós estamos só no 45, colocar o 2 aqui embaixo do 45. Tira a raiz de cima. Então, vai dar raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor do cosseno de 45. Esse valor bem aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 16. Então, fazendo aqui, pessoal, como é que vai ficar? Meio por extremos. Vai ficar 2 vezes x, que é igual a 16 vezes raiz de 2. Então, aqui já dá para ver que é 2x, 16 raiz de 2. O que, que nós vamos fazer? Vamos isolar o x e vamos dividir o 16 raiz de 2, dividir por 2. Aí x é igual. Quanto é 16 dividido por 2? São 8. Lembrando que nessa divisão você só divide os números que não são raiz. Os que estão dentro da raiz não dá para dividir pelas coisas aqui, não. Só dividiria se tivesse uma raiz aqui embaixo também. Uma raiz igual a essa, com o mesmo índice. Então, com essa raiz de 2, a raiz quadrada de 2, você deixa, você não mexe. Então, fica 8 raiz de 2, o valor lá da questão que ele deu aí ó, na letra A da segunda questão, é 8 raiz de 2. Aí na letra B, tem assim, tem um triângulo que é 90 graus nesse canto, vocês estão vendo 90 graus, aí tem um lado que é 20, tem um ângulo que é 60. E o lado maior do triângulo, não sei se dá para vocês perceberem, mas nós podemos imaginar que o lado maior é esse aqui. Pessoal, olha, o lado maior do triângulo retângulo, ele vai sempre ser oposto ao ângulo reto. O ângulo reto vai apontar para o lado maior. E o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Bem aqui, ó, o ângulo de 90 graus apontou para o maior, para 16. Então, ele sempre vai apontar para a hipotenusa. Então, nesse caso, nós temos que calcular o y e nós temos aqui um lado que é o 20. Esse 20 está ajudando a formar esse ângulo aqui, o ângulo de 60 graus. Então, esse 20 é adjacente. O outro lado, que é o y, ele não é a hipotenusa, ele é o oposto ao ângulo. O ângulo de 60 aponta para ele. Então, eu vou relacionar o oposto com o adjacente. Como é o nome disso? Tangente. Certo? Então, eu falei bem aqui do ladinho aqui, só para vocês lembrarem, ó, repetindo. Para onde o ângulo aponta, é o oposto. O lado que ajuda a formar o ângulo é o adjacente. E o lado maior, que não foi dado aqui, é a hipotenusa. Então, nesse caso, nós vamos pegar o oposto e relacionar com o adjacente. Então, nós vamos usar a tangente. O nome disso é tangente. Eu expliquei para vocês no início da aula. Então, ó, a gente pode começar assim, ó, tangente de 60, sair bem aqui do lado, eu volto lá para o quadro. É igual o quê? O oposto. Quem é o oposto? O y. Dividido por quanto? Pelo adjacente, que é o 20. Então, a tangente de 60 é igual a y por 20. Agora vamos para o quadro. Tangente de 60 é igual a y dividido por 20, né? Deixa eu salvar esse negócio aqui, tá salvo. Então, vamos para a letra B do segundo. Tangente de 60. Agora até esqueci aqui o valor. Tangente de 60. Se eu não me engano, é y dividido por 20. Y dividido por 20. Só vou confirmar aqui para não fazer besteira. Então, é isso mesmo, y por 20, tangente de 60. Aí, nesse caso, pessoal, tem que lembrar da tangente de 60. Acabei de fazer uma tabelinha. Se não lembra, vai para lá para o cálculo de novo.
Na hora da prova, você vai fazer isso aí se não lembrar, como é que vai fazer? O jeito é tentar montar a tabelinha, nem sempre eles vão dar esse valor. Então, bem aqui, ó, eu quero saber a tangente. Eu vou botar aqui o seno, ou melhor, aqui embaixo é seno, mas nem precisa. Cosseno, isso aqui vai dar um trabalhinho a mais. Tangente. Ele quer só o de 60 graus. Vamos colocar aqui em cima 30, 45, 60. Não, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos trabalhar só com essa parte aqui de 60 graus, só com eles. Então, vamos ver bem aqui. Lembrando, aqui é 1, 2, 3, né? Então, bem aqui é 3, ó. Aí, 3, 3, 2, 1. Então, bem aqui é 1. Coloca 2 embaixo de todo mundo. 2 embaixo. 2 embaixo. E tira a raiz do de cima. Se você tirar a raiz aqui do 1, é 1. Se você tirar a raiz do 3, não tem exato. Então, deixa lá a raiz de 3. Aí, o que é a tangente? Ele quer a tangente de 60. Estamos trabalhando na parte de 60. A tangente de 60 é o quê? Risca tangente de 60. Como eu falei, é só pegar o seno de 60 e dividir pelo cosseno de 60. Aqui vai dar um trabalhinho aqui, pessoal, para essa continha aqui. Então, a tangente de 60, vou até tirar essa meu tela sendo aqui de baixo. A tangente de 60 vai ser igual o seno. O seno de 60 é quanto? É raiz de 3 sobre 2. Aqui vai dar um trabalho. Vai ficar dividido, ó. Porque aqui é uma divisão, ó. Essa barra aqui é uma divisão. Então, eu vou colocar, não fração, vou colocar logo uma divisão mesmo aqui. Dividido por quanto? Pelo cosseno de 60, que é 1 meio. É 1 sobre 2. O que faz nesse caso aqui? A tangente de 60 é igual. Aí você conserva a primeira fração e multiplica, que é dividir, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Na divisão de frações a gente faz isso. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a tangente de 60 vai ser igual... Quanto é raiz de 3 sobre 2? Vai dar 2 raiz de 3. Só une os dois valores. E 2 vezes 1 são 2. Aí, bem aqui, você vai simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar somente a raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Ó. Esse valor bem aqui, ó, aqui nesse canto, ó, é raiz de 3. Certo? Então, vamos substituir aqui a raiz de 3 no lugar da tangente, que é igual a y sobre 20. Então, meio por extremos, y vezes 1 dá y, aí vai ficar a raiz de 3 vezes 20. Raiz de 3 multiplicado por 20. Y é igual, quanto é a raiz de 3 multiplicado por 20? É só unir os dois valores colocando a raiz por último. Vai ficar 20 raiz de 3. Então, pronto. Encontramos aí o valor da letra B. Então, pessoal, já deu para ter uma ideia. Eu fiz aqui a primeira e a segunda, e vou pedir que vocês tentem fazer aí o restante dessas questões, para vocês treinar inicialmente essa parte das relações trigonométricas somente no triângulo retângulo. Depois, nós vamos ver aqui a parte seno e cosseno de ângulos obtusos, que são ângulos diferentes do triângulo, certo? Retângulo. Aqui é uma aula mais extensa isso aqui, então depois a gente vê isso aqui. Primeiramente, eu vou só mesmo revisar isso aqui com vocês. Então, até a próxima aula.